Hey, folks! Hoje falando baixinho, tá todo mundo dormindo aqui. São quase meia-noite, mas não ia deixar de gravar porque hoje é segunda e segunda é dia de princípios. E hoje nós vamos falar do mito da postura. Legal. O mito da postura, se pensarem, tem um pouco a ver com o mito do sentar correto. Por que ele tem a ver com o mito do sentar correto? Porque sentar é uma forma, existe uma postura correta para sentar, pelo menos foi o que foi passado para a gente. Isso pode ser transferido para todos os outros movimentos da nossa vida. Então tem sempre a postura correta, o jeito correto. Não que não exista a forma mecanicamente perfeita de se atingir isso. Mas o que a gente definiu como que era correto, não necessariamente é esta forma mecanicamente perfeita de se atingir isso. Um grande exemplo, por exemplo, é a coluna. É muito comum a gente escolher um padrão de retificação da coluna acreditando que isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. Bom, se a coluna tem curvaturas funcionais, quer dizer, vamos até dar um passo atrás. Se a coluna tem curvaturas, aqui há duas hipóteses. Ou essas curvaturas são funcionais e elas existem por alguma razão, ou quem fez o projeto errou. Eu não sei em que você acredita, eu acredito numa força suprema, eu acredito em que a gente pode chamar de Deus, e creio que ele foi o cara que fez isso daí e que é um ser perfeito. Então fica muito difícil para mim, para eu acreditar que Deus errou. Então eu prefiro acreditar que essas curvaturas não estão lá por um erro, mas elas estão lá por algum motivo. Na pior hipótese a gente pode não saber, no caso a gente até sabe, isso é princípio básico de construção civil, de física mecânica básica, a gente sempre vai entender que isso é uma forma de distribuição de força. Uma outra lance da postura correta, então, aquele lance todo de retificar, também tem o lance de que eu tenho que manter retificado durante todo o movimento. Então, se eu vou amarrar alguma coisa no chão, deixa eu me afastar um pouquinho para vocês enxergarem. Se eu vou, por exemplo, amarrar meu tênis, então eu tenho que descer todo retinho assim para amarrar meu tênis. Só de fazer isso aí já deu um pouquinho minha lombar aqui, só de fazer isso aqui. E se a gente pensar naquele lance do função segue forma, e a coluna é um monte de pequenos ossinhos, então ela é feita para se mexer e ela participar. Se eu vier aqui, eu vou tentar ver um pouquinho mais longe. Se eu vier aqui, ó, e colocar um pouco a minha coluna aqui no jogo, muito provavelmente eu vou fazer essa ação com muito mais leveza para executar essa ação e fazendo com que parte do meu corpo não tenha que pagar uma conta tão alta como se eu descer todo travadão, todo durão aqui. De novo, se a coluna é um monte de ossinhos, ela é feita para se mexer. Ou então a gente teria um fêmur no lugar da coluna. Ou então, de novo, o criador errou. Então ele não errou para isso. Na verdade, a coisa é feita assim. E a gente escolheu retificar. Você fala, mas você vai colocar a sua coluna em grande risco. Uma parte das flexões da coluna que a gente faz são com pouquíssimas cargas ou cargas que não chegam a significar nada. E eu estou falando de pouquíssimas cargas. 20 quilos para mim ainda é pouca carga. Tá? Se a gente pensar, talvez o recorde mundial de stiff aqui é 1 tonelada, e talvez seja até mais. Eu estou chutando, a última vez que eu vi tinha um cara que levantou 1000 quilos. Mas se alguém consegue levantar 1000 quilos aqui, 20 não é nada. Então a nossa coluna, se ela consegue suportar, quando o ser humano consegue suportar 1000 quilos, 20 é uma bobagem. E a gente não é tão frágil quanto se achou que fosse. Por que a gente definiu e se criou um conceito de fragilidade também muito grande? Por não estudar. A primeira coisa foi essa. Então a gente, principalmente vindo da parte da medicina, começou a se acreditar que vamos manter tudo retinho, a 90 graus, alinhado, porque essas palavras, 90 graus, alinhado, equilibrado, não sei o que, dá muita ideia pra gente de proteção, quando no fundo não é isso que acontece. Outro conceito também que se pegou foi que se fez muito estudo de resistência de materiais com o corpo morto, com o corpo inanimado e isolado. Então eu pego um osso, vou aplicando uma carga até ver o ponto de fratura dele e falo, puta, não precisa de tanta carga para ele quebrar. Só que com toda a cadeia de proteção de músculo que fica em volta, mais toda a distribuição que a gente consegue fazer ao longo da cadeia de reações, faz com que você precise de uma carga muito maior para conseguir quebrar isso daí. Só que aquele valor ficou marcado no nosso subconsciente, então acreditamos que assim, puxa, somos frágeis, quando na verdade nosso corpo não tem nada de frágil. Quer ver um outro exemplo de postura? É muito comum as pessoas falarem para você colocar a escápula aqui atrás, travar a escápula quando vai fazer um movimento de, sei lá, estou no TRX aqui, então eu não posso ceder aqui a coluna e aí colocar ela no lugar e voltar. Eu normalmente travo ela aqui e aí fico puxando aqui só no braço. Esse é um conceito bem bom, bem da musculação. Mas
Funcionalmente falando, a escápula está lá exatamente para ajudar meu ombro a fazer esse tipo de movimento. Então ela vai deslizar para fora para facilitar, melhorar o posicionamento do meu ombro, para que meu braço consiga fazer todo esse load aqui, para a hora que eu voltar, ó, a escápula volta e ela ajuda a trazer meu braço de volta. Aí chega lá aquele professorzinho lá, o estagiário chega lá, não, eu vi lá na aula de biomecânica que eu tenho que travar aqui a coluna e trazer aqui. Quando eu faço isso, eu impeço um funcionamento adequado do meu ombro, eu gero uma sobrecarga violenta nele. Por quê? Porque eu eliminei um mecanismo que de novo foi criado por uma força superior, que é para fazer na escápula deslizar ao longo da coluna torácica, para cada vez que ela desliza, ela posiciona melhor o meu ombro, a fim de que esse movimento saia mais preciso. Então, todo esse lance de postura, se apegar muito a isso, e olha, eu trabalho com reabilitação há 20 anos, posso te falar que muitos casos, muitos assim, posso falar que mais da metade dos casos que eu atendi, essa tentativa desse controle, desta postura enrijecida e dura, foram as causas das lesões e das dores. Aquele negócio de manter o core rígido, sabe? Aquela coisa de core rígido. Cara, core rígido. O core está bem no centro do nosso corpo. É um conjunto de, sei lá, 20 e poucos músculos, 27, 28 músculos, que eles cruzam o nosso corpo de cima e baixo, de lado a lado. Ou seja, ele está presente em tudo que é movimento. Mexe a cabeça, ativa o core. Mexe o braço, ativa o core. Mexe o outro braço, core. Uma perna, core. Essa perna, o core. O ombro, o core. Então, ele pertence a tudo isso. Então, ele tem que ser flexível, dinâmico e permitir movimento e não restringir movimento. Toda vez que ele restringe movimento, ele concentra a carga em algum ponto ao qual ele não ajudou a fazer. Então o conceito de core rígido também é outro mito e outra bobagem, mas isso eu vou discutir numa outra aula, num outro dia, quando eu for falar do mito do abdômen, talvez semana que vem. Beijo grande a todos, até mais, tchau.